E como é que faz essa avaliação da quantidade de glicose no paciente? Você avalia, como é que é essa parte aí, para a galera entender? Pronto. A gente pode avaliar pelo metabolismo a nível bioquímico, então, glicose de jejum, insulina de jejum e hemoglobina glicada. Eu sempre falo assim, que quando a gente quer avaliar a saúde, a gente precisa avaliar marcadores agudos e marcadores crônicos. O que seria isso? Agudo seria uma glicose de jejum e uma insulina de jejum. Por que eu digo que ele é agudo? Porque ele só reflete o seu metabolismo do jantar do dia anterior pelo tempo do jejum do jantar do dia anterior. Então, vamos pensar. Se você come religiosamente sopa no jantar, talvez um marcador agudo ali, como glicose e insulina de jejum, seja uma boa referência, porque de repente a pessoa só come sopa. Sim. E ela só come sopa às 6 da noite, então seria uma referência. Mas a grande maioria das pessoas, elas não jantam a mesma coisa, elas não jantam no mesmo horário, então uma referência aguda não é determinante de saúde. E aí vem marcador crônico. O que seria crônico? A gente avalia a hemoglobina glicada. Por quê? Porque a partir da hemoglobina glicada eu tenho uma média dessa glicemia em 12 semanas. Então, de repente, eu tenho uma curva do paciente. Sim. Quanto a glicose estava quando ele acorda, quanto a glicose estava antes de dormir, enfim. E ainda tem o Sensor Library, que eu uso muito quando eu quero esse ajuste de carboidrato. Eu não sei se você já viu, é um botãozinho branco. Pronto, parece um botãozinho. Matheus Yuri. Matheus, eu fiz isso com o Matheus e já com vários pacientes. E qual é a função do sensor? Eu monitorava a glicemia do paciente 24 horas por dia, por 14 dias. Então, eu conseguia avaliar o impacto do meu pré-treino, quanto ele estava digerindo, qual era a velocidade, porque eu sabia quanto essa glicose subia de forma aguda, e o quanto o corpo usava essa glicose durante a corrida, a bicicleta ou a natação. Então, quanto mais dado a gente tiver, mais específico a gente consegue ser. Aconteceu uma coisa engraçada que eu atendi um paciente que estava para a prova de Buenos Aires em ano passado, setembro, né? Uhum. E esse paciente foi para uma médica de medicina integrativa e o princípio básico da medicina integrativa é quanto menos glicose circulando, menos inflamado você vai ser. Porque, poxa, se você está limitando a quantidade de glicose, não vai ter tanto aumento de insulina. Consequentemente, menos o tecido adiposo vai ser guardado, enfim. E o paciente estava dentro do ciclo da primeira maratona e a médica achou que viu a hemoglobina glicada dele alta. Vamos pensar numa periodização aí de 12 semanas, a dele era de 16 e a gente estava na semana 7. Então, a gente estava ali mais ou menos no meio do ciclo. Os volumes estavam entre 26, 27. E aí, a médica viu a hemoglobina glicada dele alta. Por que a hemoglobina glicada dele estava alta? Tinha que estar alta, Pedro. Ele estava num esporte extremamente glicolítico e que era desconhecido para o corpo dele. Ele nunca tinha feito maratona. Sim. E aí eu falei, a hemoglobina glicada vai subir, não se preocupe, porque é uma adaptação do corpo. Ele está mantendo os níveis de glicose o mais medianos para alto possíveis para você conseguir fazer uma boa prova. Sem glicose você não tem como correr o que você quer correr. E aí a médica foi lá e prescreveu um análogo de GLP-1. Um Trulicity, Victoza, Saxenda, desses da vida. E o que esse medicamento faz? Ele retarda... GLP-1 é um hormônio natural do trato digestório, tá? A gente produz. Por que chama análogo de GLP-1? Porque o bicho é igual ao que a gente produz. Então, se ele tá lá no bucho, o bucho não vai ver nada de diferente, porque, enfim, ele reconhece a molécula. Sim. Só que ele retarda o esvaziamento gástrico, Pedro. E o que seria? Qual seria o impacto disso? Para o paciente que não é praticante de resistência... Isso vai impactar em quê? Poxa, se não tem glicose subindo, não tem tanto pico, ele não vai ter tanta fome. Se ele não tem tanta fome, ele consegue aderir melhor a um plano dietético. Se ele consegue aderir a um plano dietético, ele emagrece. E aí vai aquele efeito positivo. Mas para o atleta de resistência não pode ser assim. Isso é outra atleta, coisa. Naquele momento, e aí eu sempre falo isso para o paciente, por isso que às vezes a gente avalia e eu bato o pé mesmo, não é hora de fazer outra maratona, não é essa, não é hora de fazer outra prova, eu brigo mesmo, porque... Primeiro a gente tem que avaliar o saldo do que foi aquela prova para depois ver se você vai fazer, tem a capacidade ou não de fazer. Principalmente porque ele não vive do esporte. E aí, com algo de GLP-1, o que acontecia? Não só não tinha glicose chegando no fígado para repor os estoques de glicogênio com eficiência suficiente até a próxima sessão de exercício, e ele ainda ficava enjoado, com vontade de vomitar quando entrava o gel, mas é claro que ele ia ficar enjoado. Se o gel já deixa enjoado
a maior missão da nutrição na resistência. Sim. É treinar o diacho do bucho a receber aquela glicose naquele tempo, daquele produto. Quando você retarda o esvaziamento gástrico, vai faltar combustível lá para a contração muscular. E aí, eu disse, meu Deus, e agora? Eu tenho que arranjar o telefone dessa mulher. E aí eu arranjei o telefone da mulher, liguei. Olha, não sei se você conhece esse paciente, ele é paciente da gente em comum. E resumindo, eu disse, a sua intervenção está acabando com a vida do meu paciente. Se a gente não completar esses volumes, ele não faz a prova. E é um investimento alto, Pedro, fazer uma prova fora do Brasil. No Brasil já é caro, imagine fora do Brasil. Exato. E aí ela me olhou e falou assim, eu não tenho ideia do que é tratar atleta. Para você ver, poxa, é a melhor intervenção do mundo pensando em longevidade. Baixar níveis de glicose, você mantém o paciente vivo e serelepe aí. Quando eu falo baixar níveis de glicose, é a níveis suficientes, não excedentes. E aí ela fez, não, pode tirar, pode pedir para ele tirar. Eu disse, não, quem prescreveu foi você vai mandar uma mensagem para o paciente e você que vai tirar. E aí eu disse, não se preocupe, a gente vai dosar uma insulina de jejum só para acalmar seu coração. E aí a insulina de jejum dele estava 2, Pedro. Ou seja, era puramente a adaptação necessária e transitória do exercício. Perfeito. Quanto mais específico a gente é, mais assertivo a gente vai ser. Com certeza, com certeza. Então, uma situação dessa que você passou, você sabia o que estava acontecendo com o seu cliente, seu paciente. E passou lá para a médica. Pois é. Que é o que tem que ser, Pedro, é equipe multidisciplinar. Exato. Então, ela sem ter essa informação que você tinha, os dados que você tinha, porque você sabia todo o processo que estava acontecendo, você ajudou ela a entender. Não é que você quis. Com certeza. A conversa que tem que ter entre os profissionais. E isso foi um discurso puramente acordativo. Eu me pus à disposição dela para a gente discutir o paciente e, de repente, ela tentar me convencer que ela não ia conseguir, porque não tem como fazer resistência sem glicose circulando. Mas quanto mais cabeça pensante tiver, mais saúde a gente entrega, mais performance a gente entrega. Você sabe que eu encaminho pacientes muito mais para o preventivo do que para o curativo. Eu sou fã da prevenção. Eu sou fã. E quando eu falo prevenção na nutrição, se tu não é condicionado, bicho, tu precisa de mais pré e intra, é exatamente o contrário. O cara que é mais condicionado tem muito mais eficiência energética. Quem está começando agora, o desgaste é muito maior, a demanda de glicose é muito maior. Então eu sempre pergunto, tá disposto a perder só peso de balança? Porque você pode perder peso de balança, porque você aumenta muito o gasto calórico ali diário, mas tu não mantém. Tá disposto? Tá, beleza, vou fazer um termo, eu sempre brinco, vou fazer um termo e você vai assinar, porque aí quando você olhar o resultado da sua avaliação, você não se surpreende. Exato.